Oxe, moleque. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinha Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Bom dia, gente. Estamos mais uma vez de volta com mais um programa Oxe Mulher. Hoje recebendo a Valquíria Alves, ela que é psicóloga e secretária executiva da Secretaria da Mulher do Cabo. Seja bem-vinda, Valquíria. Bom dia. Bom dia. Obrigada por esse convite. Ainda não tinha vindo aqui no programa, só tinha ouvido. Mas eu achei muito importante a gente estar aqui. Vamos discutir algumas coisas, aprender juntas, né? Enfim, Oxe Mulher, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Sol. Bom dia, a secretária aí, né, da Secretaria Executiva da Mulher, o SEC Mulher. Para o Oxe Mulher, é um prazer recebê-la em nossa bancada, porque assim, o Oxe Mulher é justamente isso, é empoderamento, é tentar levar, né, para você internauta e você ouvinte aí de casa, né, justamente ficar empoderado e saber aonde garantir seus direitos, aonde buscar ajuda. Então, a Secretaria da Mulher está aqui justamente para esclarecer alguns pontos. E a gente, na oportunidade, aproveita para perguntar à secretária para que ela se identifique, como é que ela se encontrou nesse caminho de direitos da mulher. Porque eu sei que ela é ativista, ela está bem à frente, né? E a gente gosta de mulheres assim. Por isso que o Oxe Mulher fez questão de convidar, principalmente porque o nosso município tem sido destaque nas ações para as mulheres, e para a gente é muito prazeroso receber essas pessoas aqui para poder divulgar, né? Oxe Mulher também é esse, faz esse papel social. Bom dia, secretária. Bom dia. Então, já venho nessa luta, né? Faz tempo, já tem alguns anos. Eu fui secretária da Mulher no meu município, lá em Garanhuns, fui coordenadora do Centro de Referência. Secretária, sem atrapalhar a senhora, Nádia, eu gostaria que você trocasse o microfone dela, porque está parecendo que não está um áudio muito bacana. Como a gente está ao vivo, como dizem aí, né? A gente vai dar aqui um jeitinho para ver se ele melhora mais, para que todos possam escutar com bastante clareza. Pronto, dá para ouvir agora? Agora sim. Oxe, mulher, tá bom. Oxe, mulher, o programa ao vivo tem disso, viu, gente? Exatamente. Pois então, eu já fui secretária da Mulher no meu município, coordenadora de Centro de Referência que acolhe a mulher em situação de violência, psicóloga da Secretaria da Mulher no meu município, enfim, antes já atuei no CRAS, e dessa militância mesmo pelos direitos humanos das mulheres, né, que são violados todos os dias. Então já tem um tempo, enfim, que a gente luta, e é interessante a gente pensar que a gente sempre foi feminista, porque se a gente luta por igualdade, por justiça, por respeito, por equidade, por ter esse lugar de fala, sim, a gente já é feminista, né? Porque é importante fazer essa distinção, porque a gente luta para ter justiça e equidade. Não é para ter direitos a mais do que ninguém. Só para ser justo, né? Isso. E Nádia já tá aqui, a gente está começando agora, mas todo mundo que está vendo a gente aí pelo Facebook está vendo que está faltando alguém, né? Isso, a Paulinha, né, está em casa porque ela está um pouco resfriada e por questões de cuidado a gente garante que ela descanse até ficar perfeitamente em bom estado, mas ela está aqui sintonizada na live. Isso, está na live, está na live, então ela vai estar participando em home office. É verdade. Então a gente agradece aí a participação da Paulinha, também aqui já da Simone Lacerda aqui na nossa live, e dando aí a voz, né, a participação da nossa amiga, a Valquíria, que prontamente nos atendeu, né, Valquíria? Isso, e a gente trouxe um tema, né, assim, né, dizem que a mulher é o sexo frágil, vamos falar de nós. E aí, secretário, o que a senhora acha desse tema? Mas é importante, dizem que a mulher é o sexo frágil.
E aí a gente tem que pensar o que é que tem por trás disso. Por que querem nos convencer que a gente é o sexo frágil, né? Isso. Controle, porque se passam a vida nos convencendo de que a gente é frágil, de que a gente não pode, do que a gente não consegue, a gente nos mantém sempre naquele lugar atrás, né? Isso. É como uma corrida, então, né, os homens estão lá na frente e nós que somos sexo frágil, que não conseguimos, que somos fraquinhas, estamos ainda naquele lugar do cuidado, ainda estamos dentro de casa, não estamos nos lugares, nos espaços públicos, nos espaços de poder e de decisão, porque somos frágeis. É o que dizem, né? Ainda bem que dizem. É o que dizem, né? Por isso que a gente fez questão, né, no textinho da gente dizer que podem até dizer, mas a gente não é isso, a gente está Isso. sempre em busca. Apesar dos pesares que ainda existem na cultura da gente ainda muito arraigada nessa questão da violência, da não divulgação. Por exemplo, os números de casos ainda não são todos notificados, não é isso, secretária? São muito subnotificados. Há muita subnotificação de fato, mas o trabalho continua, porque de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Juntas somos mais fortes. Bem mais fortes. E por isso que tentam nos convencer que somos frágeis, tentam nos convencer que somos rivais, para que a gente não se una, para que a gente não avance. Quando dizem que a mulher é um sexo frágil, isso tem um propósito mesmo. Sim. Que é nos manter bem distantes, né? E agora a gente começa a avançar, a gente começa a entender que isso sempre teve um propósito, que é nos manter distante das decisões, dos espaços. Então, os espaços de poder, de decisão, não foram pensados para nós, né? A política não foi pensada para nós, né? Os lugares de destaque não foram pensados para nós. Tanto é que há um estranhamento quando uma mulher chega. É importante, eu gosto muito de ressaltar, chega a primeira mulher a ser presidente de um país, a primeira mulher a ser vereadora, a ser deputada, a primeira mulher a pilotar um avião. E isso é importante, a gente comemora, mas veja que isso vira notícia, né? Sim. Nossa, a primeira mulher a pilotar um avião, um helicóptero, a ser presidente de uma empresa ou de um país. E por que a gente se espanta ainda? Porque ainda não é o nosso lugar. Ainda não é, né? Quando um homem chega, é o primeiro a chegar em tal universidade, é o primeiro a fazer qualquer coisa, não ganha nessa notícia. Porque originalmente, né, pensado historicamente, eles sempre tiveram acesso a isso. Então é natural que ele esteja nesses espaços. Isso. Quando a gente chega é que causa um estranhamento, é que vira notícia, porque ainda não é o nosso lugar. Então, quando a gente está aqui nessa interação, aprendendo, discutindo, né? Imagina, um programa só de mulheres para mulheres. Isso. Quem pensaria nisso? Um programa com locutoras mulheres, que ainda, mesmo com esses avanços, é um espaço masculino. Isso. Sim. Então, é um avanço, né? A gente vem conseguindo. Mas a duras penas, né? Não é com facilidade, é com muita luta. E é com muita união. Quando a gente se une, a gente fica mais forte. Por isso que, historicamente, tentaram nos manter separadas, caladas e em casa. Isso. E não juntas, né? Em geral, a mulher tem uma melhor amiga, né? Nos convencem que a gente só tem uma melhor amiga. Mas não é. A gente precisa exercer essa sororidade, ficar mais forte e avançar. Isso, secretária, a senhora falou um assunto bem interessante aí, que é essa questão de cultura, né? De espaços, de poderes e tal. Por exemplo, as mulheres são ensinadas culturalmente a fazer o quê? Em casa, serviços de casa, quando ganham presentinhos representativos de cozinhas, né? Do de cuidado. cabelo, etc. É a boneca. É a boneca, então. E a gente tem recebido em nossos programas mulheres de muita representação, como a delegada, né? A secretária, a delegada da mulher, a senhora enquanto secretária, e tantas outras que estão à frente de cargos muito importantes. Para a gente é muito louvável e dizer que a gente não cultiva, né, essa cultura aí machista de ocupação de espaços e que as mulheres têm sim muita competência de estar aí à frente de qualquer cargo, né? Muitas outras exercendo a mesma função dentro de uma empresa, mas recebe bem menos. E aí a gente vê e é espaço de indignação até, né? Como é que pode a gente exercer o direito de igualdade e não consegue pelo menos receber igual? Exatamente. E o pior é estar sendo sempre questionada. Né? Quando uma mulher está num espaço de liderança, um espaço de poder, o que ela diz é sempre questionado. Ela tem que estar sempre provando que ela sabe
e que está certo. O que não acontece com os homens. Então, se você está num espaço e você é exigente, dizem logo que você está de TPM, que você é uma histérica. Quando o homem grita ou faz a mesma exigência, nossa, ele é assertivo, ele está exercendo o poder, o papel dele. Então, tentam realmente nos silenciar. Foi feita uma pesquisa, inclusive aqui no Brasil, que as juízas mulheres, elas são muito mais interpeladas nas suas decisões do que os juízes homens. Quando eles decidem, está decidido. Quando elas decidem, elas são sempre questionadas, interpeladas. Então, a gente tem que estar sempre provando que pode. A gente está sempre sendo interrompida, sabe? Como se a gente não soubesse. Então, quando a gente trabalha por justiça, por equidade, a gente trabalha em duas frentes. É protegendo a mulher que é vítima de violência dentro de casa, ou no espaço do trabalho, ou na rua, porque acontece, é perigoso ser mulher. De outro lado, a gente está tentando garantir direito, representatividade, o direito de exercer qualquer profissão porque somos capazes. Mas, historicamente, a gente aprende que não. Né? A gente está em 2021, mas a gente ainda aprende que tem coisa de mulher. Você não pode porque você é mulher. Isso, exatamente. E a gente está aqui para dizer que a gente pode sim. A gente pode sim, mas veja, a gente é tida muitas vezes como agressiva, porque quando você diz que a gente pode ocupar esse espaço que você está, parece que você está querendo algo de extraordinário. Porque sempre foi tão natural a nossa ausência, sempre foi tão natural não ter direitos, que quando a gente chega querendo o nosso espaço, não o espaço do homem, parece que você é agressiva. É agressiva. Que você está querendo uma deferência, um favor, um privilégio. E não é espaço nosso que sempre foi negado. A gente está com uma perguntinha aqui da nossa querida Paulinha Almeida, que ela diz assim, ó, Valquíria, vi registro do encontro que você participou ontem da ONG Reserva da Cidadania em Itapuama. É oportuno registrar que apenas um pequeno grupo se reunia, mas assim como aqueles outros grupos se reúnem todos os dias na luta em defesa do feminismo. Poderia destacar aqui a nossa cidade, os grupos com representatividade feminina? Veja só, era um grupo pequeno porque a gente não está, enfim, ainda tem que ter cuidado com a aglomeração e lá tinha algumas lideranças de mulheres. Mas veja só, o Cabo é uma cidade de mulheres fortes, é uma cidade de mulheres que se reúnem em associação, né? A gente tem o Centro das Mulheres do Cabo, a gente tem a AMA lá na Vila Claudete, tem as meninas lá de Itapuama, nas outras praias tem grupos de artesãs e de mulheres. É uma cidade de mulheres fortes e de luta, e que sempre lutaram. Veja, o Centro Maria Porcina leva o nome dela, que foi uma mulher forte, acho que foi a primeira presidente de partido aqui. E, enfim, mas isso não é contado. Não. A nossa história não é contada, a história das mulheres do Cabo não é contada, é invisibilizada, então parece que não tem. Mas essa cidade aqui tem que se orgulhar muito das mulheres daqui. Sim. E da luta delas, não é verdade? Porque são mulheres atuantes aqui, na política, nas suas comunidades, cobrando, mas isso não é contado, é silenciado. A maioria das associações, tanto na cidade, nas praias, quanto nos engenhos, são formadas por mulheres. Elas que estão na luta por direitos, por melhorias, mas isso é silenciado. Então é isso também que é o nosso papel resgatar, porque essas mulheres estão aqui, elas estão lutando, mas a história dela não é contada. Mas agora vai ser. Mas agora vai ser, né? E agora, né, que a Secretaria Executiva da Mulher ganhou um espaço de representatividade muito grande, porque antes ela era dentro de programas sociais, da outra secretaria. E hoje ela ganhou um espaço próprio. Então imagine aí, uma entidade que está aí apoiando diretamente a muitas mulheres, né? Por exemplo, a gente tem um município aqui, distrito do nosso município, Jussaral, né? Jussaral. E vocês têm chegado, inclusive, até lá, não é isso? Isso. Eu tenho visitado os engenhos, né, desde que eu cheguei, porque é muito grande, para apresentar a secretaria, os serviços e para conhecer o território. Porque a gente está com um projeto e a gente iniciou por Jussaral de atendimento itinerante. Porque os engenhos são regiões mais distantes e muitas vezes essa mulher não consegue chegar para pedir orientação, para denunciar casos de violência, enfim, para que a gente possa acompanhar. Então a gente está com esse trabalho itinerante de ir até o local, fazer o atendimento, como a gente faz aqui
na cidade. O centro de referência, né, ele é composto por advogadas, psicólogas e assistentes sociais. E aí quando essa mulher chega, traz a demanda dela, né, seja de violência, de pedir orientação, e a equipe vai pensar junto com ela como sair daquela situação de violência, que suporte a gente pode dar, que encaminhamentos a gente pode dar para que essa mulher possa começar a pensar sair da situação de violência. Então, esse mesmo atendimento que é feito aqui, a gente está levando para esse atendimento itinerante nos engenhos, porque é muito distante e nem sempre essa mulher consegue chegar. Então a gente vai até essa mulher. É verdade, a gente entende que mesmo nos municípios, né, por exemplo, no município do Cabo a gente tem o pessoal que trabalha na Lei Maria da Penha, né? Isso. Tem a equipe da Guarda Municipal Feminina. Isso. Tem a Patrulha Maria da Penha. Tem a Patrulha Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, tem a Secretaria Executiva da Mulher. Então, e assim, 2 centros de referência que atendem essa mulher. Um no centro e outro que a gente está abrindo agora, inaugurando agora em Ponte dos Carvalhos. Porque é muito distante também, às vezes, para essa mulher chegar de Ponte dos Carvalhos ou de Pontezinha até o centro, até onde nós estamos. Então, essa mesma equipe, com psicólogas, advogadas, assistentes sociais, está funcionando ali na Diomedes Ferreira, né, com o mesmo padrão que a gente funciona aqui. Porque essa mulher precisa desse acolhimento. E com que frequência as mulheres vítimas de violência procuram a secretaria? Olha, elas têm procurado bastante, porque o centro aqui, Maria Porcina, né, que fica aqui agora na Washington Luiz, que a gente se mudou também para um prédio maior, as mulheres já conheciam, então procuravam sim para denunciar, porque ela denuncia, ela é ouvida, e aí a gente pensa, será que precisa de medida protetiva? Será que o agressor vai precisar sair de casa? Será que ela vai precisar do serviço de abrigamento, que é quando ela está em risco iminente de morte e tem que deixar a cidade? Será que divórcio, partilha de bens, guarda das crianças, enfim, reconhecimento e dissolução de união estável, né? Esses procedimentos, né, legais, né, tanto penal quanto civil, mas também outros encaminhamentos, encaminhar para assistência social, né, encaminhar para a educação, para a saúde, enfim, para a associação do bairro, para onde a gente entender que essa mulher vai ser acolhida e vai ter apoio, a gente articula toda essa rede. E isso é muito importante. Então elas já procuravam. A gente está indo para Ponte dos Carvalhos porque é o lugar também aqui na cidade de onde tem mais boletins de ocorrência. Porque a gente estava conversando em off, né, Valquíria? É onde tem mais denúncias, porque tinha esse serviço junto da delegacia, né? Tinha um prédiozinho anexo à delegacia. Só o que acontece? Quando as mulheres precisam só de orientação, elas ficavam um pouco receosas de entrar lá, achando que era o mesmo serviço da delegacia que teriam que denunciar no primeiro momento. Então, eu sempre destaco, o nosso trabalho, a gente não é delegacia. Nós somos um órgão, um equipamento público que trabalha a partir da Lei Maria da Penha para proteger essas mulheres. Mas, quando ela chega, ela é acolhida, orientada, encaminhada. E se ela, num primeiro momento, não quiser fazer nenhum tipo de denúncia, a gente respeita e sai ofertando os outros serviços a ela. Até ela se fortalecer e decidir o que é que ela quer, né? Avançar mais naquela orientação. E a palavra nesse momento é acolhimento, né, Valquíria? É acolhimento e sigilo. Sim. É muito importante porque o atendimento é extremamente sigiloso. Então, o que ela diz lá, fica lá. E a gente caminha de acordo com o que ela consegue, porque ela está com muito medo, ela está fragilizada, ela está com vergonha, ela está arrasada porque aquele relacionamento não deu certo, porque um homem da sua vida tentou lhe matar, ou vem lhe agredindo, ou vem lhe violentando de alguma forma. Então, não é fácil para uma mulher decidir que quer sair de um relacionamento que ela acreditava que ia ser para sempre, né? Que tem um investimento afetivo e que culturalmente pertence à mulher fazer com que o relacionamento ou o casamento dê certo, né? Exatamente. A responsabilidade é toda nossa. Tanto é que quando uma mulher é traída, a culpa é dela. Você engordou, seu cabelo tá branco, né? Você não se arruma, você envelheceu, né? Você é desleixada. O marido tá daquele mesmo jeito. Ele também envelheceu, ele engordou, o cabelo tá branco. Mas aí a ele é dado o direito de arrumar uma mulher mais nova do que ele, né? A gente sempre brinca, trocou a de 50 por duas de 25. E isso é normal. Então você é traída, você é abandonada e a culpa ainda é sua.
Isso é só para a gente pensar no papel que a mulher ocupa ainda na sociedade, e como a gente tem muito para desconstruir. Porque é cultural, é aprendido. Sim, quando a gente fala só de violência, não é só violência física, né? Tem a mental, né? A Emocional, psicológica. Sexual. Olha, é uma dificuldade para nós mulheres reconhecer violência sexual. Porque a gente aprende que ele é nosso marido, ele pode. E coisas absurdas acontecem dentro de um relacionamento. Mas a gente aprende, eu escuto muito das mulheres, mas ele é meu marido. Então, tem muita mulher que realmente apanha, tem muita mulher que realmente é violentada. Tem mulher que é obrigada a engravidar, ou obrigada a abortar. Tem mulher que é impedida de ir no médico fazer o preventivo. Sim. Sabe? Tudo isso dentro do contexto da violência sexual. Como é que eu sei que é violência sexual? Se você tem medo de dizer não por alguma razão e sofrer qualquer tipo de retaliação, já é violência. Ah, mas se eu disser não, ele vai ficar bravo, ele vai brigar comigo, ele vai me bater. Se eu disser não, ele vai dizer que eu tenho outro. Se eu disser não, ele vai dizer que vai arrumar outra. Se eu disser não, ele vai ficar sem falar comigo. Então, se você tem medo de dizer não e sofrer qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de violência, já é violência sexual. Se você tem medo de dizer não ao seu parceiro, aquela pessoa que você divide a vida. É verdade. A nossa querida Paula Almeida está aqui na live dizendo o seguinte: precisamos sair da sombra, e o papel político da nossa cidade vem sim evidenciando a força da mulher. Nosso querido psicólogo Gedeandro Nascimento diz: bom dia, mulheres maravilhosas, afrontosas de muita luta e guerra. Afrontosas, adoro. Adorei. Né, o Paulino Roger diz assim: Quem será? quem será esse dois? Esses dois. Já dizia Margaret Thatcher, né? Eu acho que é isso. É a ex-primeira-ministra da Inglaterra, menina. Isso, Mulher diz forte. assim: na política, se você quer que algo seja dito, peça para o homem. Se quiser que algo seja feito, peça para uma mulher. Arrasou! Eita, arrasou! Com JP certeza. Filho diz: bom dia a todos, Deus abençoe poderosamente. Quem tem mais aí, Solange? Ainda tem Paulina aqui, viu? Eu acredito que se aplica a todos os campos além da política. Em frente, mulheres lindas e guerreiras. S2. Marcos Lemos também, bom dia. Oxe, Oxe, mulher, todos os ouvintes. A gente tá aqui bombando hoje, viu? A Valquíria veio que veio. Veio que veio. Ô, secretária, me diga aí, no nosso município, qual a maior dificuldade enquanto secretária? A senhora visualiza essa questão do trabalhar para que as mulheres entendam seu real direito, né, de buscar, porque a gente culturalmente, né, foi educada de uma maneira aí que não foi muito legal pra gente, mas aí a secretária tem aí uma informaçãozinha especial. Mas veja, a gente aprende desde cedo, é uma reflexão que a gente tem que aprender. A gente aprende desde cedo que a gente é o lugar do cuidar, como você disse, né? A gente ganha a boneca, a gente ganha a vassourinha. Isso tem um valor gigante, porque mostra qual é o nosso lugar. E é só uma reflexão que eu faço para todas vocês que estão ouvindo. Quando a gente vai no aniversário de criança, preste atenção nos brinquedos que as meninas ganham e que os meninos ganham, por mais simples que seja a criança. Quando a gente vê que os meninos vão ganhar carrinho, uma arma, um peão, uma pipa, um foguete, uma bola, um skate, enfim. As meninas, elas podem até ganhar mais presente, mas vai ser sempre mais do mesmo. A boneca que anda, que fala, que toma banho, que faz xixi, que chora, que pinta o cabelo. Uma cozinha equipada. O brincar tem um papel muito importante na formação da nossa subjetividade. Eu sou psicóloga também. E aí o que acontece? O brincar está ensinando o nosso lugar. É ali que a gente simboliza e que a gente faz de conta o que a gente quer ser quando crescer. Então o menino pode pensar em ser jogador de futebol, em ser astronauta, quando ele ganha foguete, sabe, em ser piloto, com todos os brinquedos que ele ganha. E a gente, só com a boneca, o que é que a gente vai aprender? O cuidar. E aí dizem, não, mas nasceu para ser mãe. Veja, desde 6 meses de idade a gente já tem uma bonequinha, a gente já anda com ela assim. Então a gente aprende que esse é o nosso lugar. Tanto é que eu acho que 72% das atividades relacionadas ao cuidar e não remuneradas pertencem às mulheres. Esse é o nosso lugar. E quando a gente vai para o mundo, não, eu quero mudar, eu quero estudar, a gente ainda escolhe profissões que estão relacionadas ao cuidar.
a gente vai ser assistente social, psicóloga, enfermeira. Preste atenção, que são cursos que ainda são majoritariamente femininos, como tem outros que são ainda majoritariamente masculinos. Se você chega na faculdade, no curso de matemática, engenharia, ainda tem muitos homens. E quando a mulher escolhe esse curso, ela sofre muito bullying na universidade. Sim. O Brasil é um dos países onde a maior desistência de mulheres nas universidades, em cursos masculinos, porque elas sofrem bullying na universidade. Aquele lugar não é dela. E aí o que acontece com essas mulheres, para serem respeitadas? Elas terminam se masculinizando, adquirindo uma postura mais masculina para poder ser respeitada. Se impor. Né? Se impor, mas ser respeitada. E a gente, o que é que a gente faz quando a gente quer elogiar muito uma mulher? Esses dias minha irmã foi elogiada. Nossa, você dirige feito um homem. Ai, nossa. Porque ela dirige bem, não, mas é verdade. E muitas mulheres escutam, ela faz tal coisa feito um homem. Quando ela se impõe, quando ela, sabe, então... O macho da casa é ela. Então é isso que a gente precisa questionar, porque isso tem uma íntima relação com as violências que a gente sofre na rua, no trabalho. Porque é como se a gente valesse menos, e a de gente forma, fosse o sexo pior, frágil, né? sexo frágil. E o que é pior, de forma naturalizada, né? Naturalizada. Outra pesquisa que foi feita em nosso país são mulheres lideranças em grandes empresas. E elas terminam se masculinizando também, para poder ser respeitada, porque a figura masculina é que é respeitada. Quantas de nós já inventou um homem para poder ser respeitada? Já aconteceu comigo, de você estar sendo assediada e dizer, eu tenho namorado. Mentira. Mas um homem fictício às vezes vale mais do que o seu não. O verdadeiro. Não é verdade? Então chega um homem na sua casa e você diz, não, meu marido está chegando, meu pai está chegando, porque você pode ser assediada. Sabe? Você entra no Uber e você tem que estar ligando. Não, estou falando com meu irmão, com meu pai, com meu namorado para não ser assediada. Então, são coisas que a gente precisa pensar. O que é que a gente está construindo? E a gente precisa questionar, porque isso também tem uma íntima relação com a violência que a mulher sofre em casa, né? Não fica comigo, não fica com ninguém, porque é coisa, é posse, é minha. E é isso que a gente precisa questionar, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente pensa também na questão educacional, né? Isso. A Secretaria da Mulher também pensa em algum projeto que leve essa ideia nas escolas da valorização, porque se a gente vem a educação básica, né? De repente esse olhar para o futuro tenha uma mudança gigantesca, né? Porque é isso que a gente precisa. Isso, não se muda nada sem a educação, né? A gente estava parado pela pandemia, mas todas as secretarias da mulher, elas trabalham esse projeto porque ele tem resultados fantásticos. Lá na minha cidade a gente teve resultados maravilhosos, que é o Maria da Penha Vai à Escola. Inclusive aqui no município, né, tem uma lei municipal que diz que a gente tem que trabalhar a violência contra a mulher. Recentemente foi aprovada uma nacional também, que a gente tem que trabalhar essa temática na escola, porque só através da educação, do entendimento de que você não pode porque você é menina e você pode porque você é menino, a gente começa a trabalhar a questão colaborativa e não de rivalizar. Como no meu tempo na escola era assim, as meninas e os meninos. E não pode ser assim, porque as meninas brincavam de boneca, ficavam quietinhas lá e os meninos iam para a quadra jogar bola. A gente precisa desconstruir isso, trabalhar colaborativamente. Os meninos têm que enxergar que eu posso e a gente pode, né, enfim, trabalhar juntos. Só assim a gente vai transformar isso, ser vista como pessoa. Às vezes eu digo no lugar que a gente ainda não é pessoa e quem me escuta diz, mas que exagero. Mas não é, você ainda não é vista como pessoa. Você é mãe, você é esposa, você é boazinha, você é à direita, você é para casar ou não. Como é que é 2021 e a gente ainda usa esse termo, né? Tem mulher que é para casar. Isso, então, tem uma divisão, né, sobre as mulheres, né? Então, tem as mulheres que se saírem para a rua para trabalhar e que são donas de si. Essas meninas são muito masculinas aí, são sapatão, entendeu? Quando você é dona de si. Então, são coisas que ajudam a corroborar e manter aquele olhar de que nós somos inferiores. Então, só a educação é que pode transformar isso. Porque se a gente aprende a silenciar, a ficar quietinha,
a gente aprende também que a gente pode, porque nós somos criadas para ser medrosas. Mulheres são criadas ainda para ser medrosas. O homem é para ganhar o mundo. E a gente é para ser medrosa, para ficar dentro de casa, não é Exato, verdade? ter receio de sair de casa porque tá usando uma roupa um pouco mais curta, ter receio de andar no Uber, como você falou, sozinha, ter receio de tantas outras coisas, inclusive de conquistar seus espaços públicos de direito, não é isso? Pois é, e é outra coisa, pensem nisso. A gente não está querendo agora dizer, pronto, vai acabar com os casamentos, com o relacionamento. Não, não é nada disso. De jeito nenhum. É só um questionamento. Por exemplo, existe um casal. Aí o homem passou num concurso. Ela trabalha aqui, os dois trabalham, né? Tem bons empregos. Ele passou num concurso fora. O que é que acontece? O casal vai e ela deixa o seu trabalho. Quando o contrário acontece, o homem não segue a mulher, ele não deixa o seu trabalho para seguir a mulher, como a mulher deixa o dela para seguir o homem. E isso para nós parece natural, ela deixar tudo, né? Não o contrário. Não é uma parceria, não é uma dupla, não é uma sociedade. Exatamente. Mas não acontece, né? E aqui a gente está só questionando algumas coisas, esses lugares que a gente ocupa, porque é assim que acontece. Então, o nosso trabalho vale menos, nossa vida vale menos, e a gente ainda é responsabilizada pela violência que você pode sofrer em qualquer lugar. Ela falou no short também, estava de short, também estava usando aquele batom provocante, também estava de decote, e esquece que essa violência, agora eu estou falando da violência sexual, não tem a ver com isso. Não tem a ver com roupa, não tem a ver com short, não tem a ver com sorriso. Tem a ver com relação de poder, aquele homem achar que pode atacar aquela mulher, né? Sendo que é importante a gente refletir que a maioria dos casos de violência sexual e de estupro acontecem dentro de casa, 70%. E a vítima é criança, a vítima é adolescente e essa violência foi praticada dentro de casa. Só pra gente entender que a culpa não é do short e a culpa não é do batom e não é porque você é simpática. Então é importante a gente refletir, porque além de tudo você sofre violência e a culpa ainda é sua. Triste isso, né? É muito triste. Você estava falando aí sobre as mulheres que não brincam, as crianças que não brincam de carrinho e tal. Quando eu era criança, eu gostava de brincar na rua de bola com os meus primos. E minha avó já dizia, tu é um homem, tá? Falava pra minha mãe, tira aquela menina dali que aquilo é brincadeira de menino. E olha que eu brigava pra ficar brincando. E eu nunca aceitei esse negócio. E olha que Só sempre foi do contra. Eu sempre fui do contra. Em relação a isso, né? Sempre eu jogava peão, eu soltava pipa. Tudo que fazia, que achava que era pra meninos. E minha avó ficava né? Terrível. Mas eu fazia porque eu achava que poderia fazer igual a eles. Tem aquela história, ainda né? é assim, viu? A vida Maria, né? Na verdade. A vida é uma vida Maria, terrível. Porque mostra bem aquela realidade. É reproduzida, e aí chega uma hora que o ciclo se repete e a mulher vai novamente, vai ficar naquele espaço sem estudar, vai ter filhos, obedecer e dar seguimento a essa reprodução, que é tão violenta. E eu não aceitava esse tipo da parte da minha avó, de que menino brincava daquele jeito, menina brincava. Eu não aceitava isso. Inclusive com as cores, não é só. Exatamente. Muita gente, você não pode usar um azul, uma menina não pode usar uma roupa azul. E eu sempre gostei de azul. É verdade, Salomé. Tu sempre tem preferência na cor azul. Da cor azul. Porque quando é Mário, né? Isso? Isso. Eu e Paula, né? Na verdade a gente briga porque ela também, a cor azul é preferida. Mário manda assim um presentinho pra gente aqui, aí vem cada um numa sacolinha. Elas ficam brigando pela cor azul. E isso não define que a gente é feminino ou masculino. Né? Secretária, retomando o assunto que eu disse aqui, qual a maior dificuldade que a senhora, enquanto secretária, tem no nosso município, né? Levar essa garantia de direito para as mulheres. Isso é verdade. A principal dificuldade que a gente encontra ainda é essa resistência de entender que violência contra a mulher não é problema de relacionamento, é crime. Né? Como a gente conversava um pouco, eu chego em alguns lugares e as pessoas dizem, mas não precisava da Secretaria da Mulher. Porque é tão naturalizada essa violência, né? A gente comentava aqui do número de mortes de mulheres aqui no Cabo, como é alto e como não impacta a população, como as pessoas não comentam, como isso não comove, sabe? É banalizado mesmo. Então, uma das principais coisas é a resistência, né? Que aqui no Cabo é muito forte, de entender que não é problema de relacionamento, é crime.
né? Você espancar, você estuprar a mulher em casa, você trancar, aqui tem muito caso de cárcere privado. Sim. Não é problema de relacionamento, é crime. E o vizinho que escuta precisa também participar dessa desconstrução. É verdade. O pessoal... E denunciar, porque às vezes a pessoa diz, eu não vou denunciar não, que ela volta para ele. Minha gente, a gente não sabe. Eu não vou denunciar porque tem mulher que pede, tem mulher que merece, tem mulher que gosta. Você não sabe do medo que aquela mulher passa, da dependência que ela tem, porque ela escuta, eu mato você, você não vai ter R$1 de pensão, eu tomo a guarda dos meninos, você vai morar na rua. Tem toda uma violência psicológica. Tem toda uma violência, tem toda uma ameaça, toda uma opressão. E essa mulher, ela já não estuda, ela já não trabalha, ela já perdeu o contato frequente com a família, ela já não tem amigos, ela tá só. Então ela não gosta, eu digo a você que está me ouvindo, você não gosta de apanhar, você não gosta de ser humilhado, maltratado. Mas a gente não sabe o que é que essa mulher escuta todos os dias. Exatamente. E ela escuta, eu posso ser preso, mas um dia eu me solto. Eu não faço, mas eu tenho quem faça. Então, imagine você escutando isso todos os dias, com medo de morrer e deixar seus filhos. O Brasil tem por ano 2.000 órfãos de violência doméstica, por ano. 2.000 crianças perdem as mães vítimas dessa violência, vítimas do feminicídio. Então a gente precisa compreender por que essa mulher não denuncia. E esse vizinho que escuta, não, mas eles sempre brigam. Mas eu sempre digo, aqueles 5 minutos podem ser os finais. Exato. Pode ser o último momento. Então a gente denuncia anonimamente. Quando você escutar, foi bom você falar nisso, e que tiver acontecendo a situação flagrante, você liga ou 190 ou 153 aqui no Cabo. Porque o 180 é para orientação. Acontece muito da pessoa estar ligando, estar o flagrante e ligar para o 180. 180 é para denúncia e orientação. Você conhece uma mulher, ela sofre violência, ela não tem coragem, a polícia já veio aqui, o que é que eu faço? Porque essa denúncia vai chegar no Ministério Público, que vai acionar os órgãos da rede dentro do município para verificar aquela situação. Isso é o 180. 190 para flagrante. Ela está apanhando agora. Então, Ele vai algo terminar. emergencial. É algo emergencial. 190 e aqui no Cabo 153. A guarda daqui é fantástica. Eu queria mandar um beijo para Pablo, para o comandante Gênesis e para a Patrulha Maria da Penha, que fazem um trabalho maravilhoso e diferencial aqui no Cabo, que tem sido destaque, inclusive aqui na região metropolitana. Então, os parabéns também. A nossa querida Paulinha diz assim: a menina historicamente é ensinada no brincar, que é lugar de mulher, e na cozinha, é na maternidade, é na escola. Nos limitam desde o brincar a manter esse machismo histórico. Ainda ela diz: Sol, a gente sempre quis dominar o mundo, desde pequena. O azul também é nosso. O azul também é nosso. Até porque o azul não ser nosso, isso é recente. É. Porque até o século XVIII, o azul era das mulheres. Assim vendo? como o sapato alto era dos homens, viu? Tá vendo aí? Exatamente. Foi criado histórico, para o rei, gente. para o rei, acho que foi o rei Luís XV, Luís que era XV. baixinho. Inclusive E o salto precisava Luís do XV. salto alto. Então foi criado para os homens. É só para a Exatamente. gente entender que é cultural. O rosa e o vermelho pertenciam aos homens porque eram cores fortes, que lembravam sangue, que lembrava guerra, e pertenciam aos homens. E o azul, que era o céu, era a cor das O mulheres. mimo, né? Aí depois, culturalmente, isso foi transformado. Só para a gente entender que tudo é aprendido. Então, Exatamente. nada é estático. A gente pode mudar. É como já dizia a Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, é importante isso, né? A gente tem na África sociedades que são matriarcais, por exemplo. E, historicamente, no mundo, onde as sociedades, a cultura era matriarcal, havia muito mais justiça e equidade. Não havia violência contra os homens, como é no patriarcado, como é no machismo, que é o silenciamento e o apagamento da história das mulheres, né? O Cabo é um exemplo, porque mulheres fortíssimas. Um abraço para a Nivete, Manina, as meninas do Centro das Mulheres de Cabo. Da Centro das Mulheres. Beijo sempre para arrasando. vocês que são exemplos, né? Efigênia, eu acho que a Efigênia foi a primeira candidata a prefeita aqui, a Efigênia que foi vereadora. Então, o Cabo tem mulheres maravilhosas. Tem Dona Santina lá no Engenho, sabe, feminista forte, que criou a associação, né? Tem as meninas das 11 Negras. Então,
Mas cadê essa história? A gente não sabe. E na nossa cultura, a gente tem um museu do Bacamarte, onde o batalhão é de mulheres. É de mulheres, mas O aí maior veja, número. É o maior é o maior de número mulheres. dos Bacamarte, de grupo mesmo, que tem mulheres, mas ninguém sabe. Porque há um apagamento da nossa história. Agora a gente está resgatando mulheres maravilhosas Tendo na mais história. visibilidade. Né? A gente conhecendo mulheres na ciência, mulheres na arte. É importante porque quando invisibiliza a nossa história, parece que a gente nunca existiu, a gente não contribuiu. Então, é importante esse resgate. Agora a gente está sabendo quem foram algumas mulheres, Exato, né? e que bom, né? Porque a gente vê que a nossa querida Valquíria é cultura e nos ensinou aqui, né? Sobre Ela não é cabense, ela é de Garanhuns, né? Garanhuns. Sou de Ela é de Garanhuns. Mas agora, minha filha, eu estou aqui. Ela agora- Bem, viu, Agora ela está com o calo nas veias, viu, gente? Não, mas é porque, enfim, quando a gente é uma soldada dessa luta por Sim. justiça, por equidade mesmo, as pessoas estranharam eu vim pra cá. Eu digo, mas a gente sendo soldada, a gente vai pra onde a luta nos leva. E nós somos sorores, somos irmãs em qualquer parte, nós morremos em qualquer parte. Então, onde a gente puder contribuir, lutar, dizer parem de nos matar, violência não é natural, não é normal. E mesmo dizer, os homens não são naturalmente agressores, feminicidas, criminosos, não. Isso também é aprendido, né? O homem aprende a exercer essa masculinidade tóxica, que diz a última palavra é a minha, quem manda sou eu, nem que seja pela morte, né? E mata essa mulher porque é a vontade dele. Então, isso também é aprendido, é cultural. Então, a gente precisa de educação para transformar. A gente precisa de momentos como esse para a gente começar a despertar e a transformar essa realidade. A educação é tudo. E você trouxe aí, falando em educação e em história, a história do rosa, do azul, do salto alto, né? Isso tudo é história, é educação. Se as pessoas tivessem mais acesso à educação, sabia disso aí tudo, né, Valquíria? Mas a gente precisa, além de ter educação, a refletir sobre, né? Exatamente. E aí a gente não aprende isso, a gente aprende a reproduzir. Né? O burrinho usa aquela viseira, né? Então ele não olha o entorno, ele só sai reproduzindo. Então todos os dias nós questionamos coisas em nós mesmos, né? A gente para de julgar a outra mulher, né? A gente aprende a dar apoio. A gente aprende que eu olho para você e vejo em você minha sorores, minha irmã, e vejo que você pode passar por coisas só porque você é mulher, né? Uma violência, um assédio, um desrespeito. Eu sou capaz de compreender a sua dor, mesmo sem lhe conhecer. Sim. Então isso é sororidade, mas a gente só está aprendendo isso agora. E a gente também tem que aprender, né, que em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, mete o papeiro, a gente faz qualquer negócio. Mete a colher, mete o papeiro, grita, denuncia, porque não é normal. Eu escuto muito. Por que a gente precisa da Lei Maria da Penha? Depois da Lei Maria da Penha está se matando umas mulheres. É uma lei da mulher contra os homens. E não é uma lei da mulher contra os homens, nem é uma lei contra os homens. Por que a gente precisou da Lei Maria da Penha? Porque essa violência contra a mulher acontece naquele espaço escondidinho, dentro de casa, onde a gente deveria estar protegido. Onde a lei comum não alcança, porque é o espaço privado, e ela sofre essa violência por ser mulher. A gente não tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, porque são formas de violência que se sobrepõem sobre essa pessoa porque ela é quem é. Então a gente sofre violência porque é mulher, porque aquele homem aprende que é nosso dono e que é minha mulher, eu bato se eu quiser, é minha filha, eu bato se eu quiser. Então a gente precisou dessa lei porque até então o Brasil era omisso, tolerante e conivente com essa violência. Então as mulheres morriam e nada acontecia. Então o Brasil foi condenado a criar uma lei específica, porque não protegia as mulheres que sofriam essa violência. Então é importante. Mas a violência aumentou. Não, agora a gente está sabendo. As pessoas estão denunciando. A violência sempre existiu. Sim. Tanto é que eu nunca atendi uma mulher que apanhou ontem. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Pesquisas do 180 dão conta de que a mulher, para trazer a primeira denúncia, ela leva em média 5 anos. Trazer a primeira denúncia, não é sair da situação. Então, por isso que a gente precisou de uma lei específica. Mas por que a lei não consegue diminuir os números como a gente espera? Porque a lei não muda a cultura. Sim. A lei não muda a cultura.
Então ela não me faz mudar de ideia, ela não faz esse homem mudar de ideia quando ele se acha dono dessa mulher. Por isso a gente precisa da educação. A gente precisa da lei, porque a violência é crime, precisa ser punida, mas a gente precisa de educação para transformar essa cultura tão machista, misógina e que mata mulheres todos os dias. A cada 1h30 a gente tem uma mulher morta. Então a gente precisa transformar essa realidade. A cada 2 segundos a gente tem um caso de violência contra a mulher. 2 segundos, não é 2 minutos. É um assédio, é um espancamento, é uma violência psicológica, é um estupro. A cada 2 segundos. Então a gente precisa... Imagine isso durante 24 horas no dia. Enquanto Isso a gente que a está gente falando sabe. aqui, algo aconteceu. É verdade. E esses dados não são meus, são dados do Fórum Brasileiro de Segurança, do mapa da violência. Então não é número criado, isso é baseado no que chega nas delegacias. A gente tem a cada 9 minutos um estupro no Brasil, a cada 9 minutos. Então a gente precisa mudar isso. E como? E urgente, né, Valquíria? É. A gente tem aqui a Paulinha, a sociedade precisa entender que o importante é o respeito. Se as mulheres vêm lutando, é porque há muito tempo a gente precisa lutar pelo respeito que deveria ser natural. Isso, a gente corrobora com isso, né? Porque, como a gente falou, a violência tem sido acometida de forma natural. E é isso para que a gente luta. Esse espaço aqui, esse programa Oxe Mulher, para quem está nos ouvindo aí nas ondas do rádio e os internautas, justamente é sobre isso, empoderamento, para que a gente consiga levar, de alguma forma, essa experiência, essa comunicação, essa informação para vocês aí de casa, que muitas vezes tem receio. A gente tem casos, né, de muita subnotificação, na verdade, que não chega, principalmente agora nesse período de pandemia. Mas aí a gente tem telefone, né? Tem o 190, tem o 153. 153 aqui no cabo. Uma coisa que eu sempre peço é: não deixe mais uma mulher sofrer calada, mas uma mulher morrer calada. Porque veja, se você chama a polícia chega e essa mulher negou por alguma razão, ficou com medo e negou. Veja, mas pelo menos ela viu que alguém se importou. E esse agressor também viu que alguém chegou. Então, isso ajuda a educar o entorno, né? A gente estava falando aqui em off das coisas absurdas que acontecem, né? E do caso da menina que foi estuprada dentro de uma viatura e ela foi inocentada, do caso da neta que foi violentada pelo avô e que ele foi inocentado, e do peso negativo que isso tem. Porque é como se tivesse autorização social para o crime acontecer, porque se a justiça não pune e ainda responsabiliza a vítima, é como se a gente desse autorização social para que o crime continue acontecendo, porque ele não é punido. Então a gente precisa transformar, porque o juiz está dentro dessa estrutura que é machista e que responsabiliza a mulher. O policial, eu, você, nós estamos nessa estrutura. Quantas vezes a gente soube de um caso de estupro que a gente disse também naquela hora, também estava num bar, também com aquela roupa, a gente reproduz isso. Mas quando a gente tem a informação, a gente começa a questionar. Não, como é que a gente pode achar natural um homem ver uma mulher e ele achar que aquela roupa é um convite? Não é verdade? É verdade. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso. A gente precisa ter a informação. A gente tem por ano no Brasil 527 mil casos de estupro ou tentativa de estupro. Veja, é quase 500 mil todo ano. Desses casos, 51% a vítima tem entre 0 e 5 anos. Ai, meu Deus. Veja, para a gente compreender que a culpa não é da roupa nem do batom. Se a gente aumentar isso, até 70% a vítima é adolescente, até 13 anos, por exemplo. Então, veja, não é roupa, não é batom, não é a hora, não é o bar. É essa condição nossa de ser mulher que nos coloca em risco em qualquer idade. Sim. Então, eu já atendi criança de 29 dias, já atendi idosa de 81 anos. Então, estupro não tem a ver com a roupa, nem com a sua beleza, que às vezes a gente acha que estupro, né, tem a ver com isso, com uma mulher muito linda que passou na rua e o homem atacou, e não é. Estupro tem a ver com poder, com exercer poder sobre aquela vítima, sabe, com infligir sofrimento. Eu posso, ou como o caso de Mariana Ferrer, né? A menina era virgem, eu quero, eu posso, vai lá e estupra e nada acontece. Então, a gente precisa transformar essa realidade e todo mundo precisa participar disso, porque quando eu digo, mas também
Tem mulher que pede, tem mulher que merece, mas também tem mulher que usa aquela roupa, tem mulher que provoca, tem mulher que não se cala. Eu estou dizendo que dependendo da situação, pode estuprar, matar, violentar, espancar. Então, eu participo também desse processo de naturalização. Valquíria, a religião tem um papel importante? Tem um papel importantíssimo, veja. A gente tem visto uma transformação e eu fico muito feliz nas igrejas que começam a perceber a questão da violência. Mas, historicamente, dentro de algumas religiões, a mulher foi silenciada. Não escandalize, obedeça. Então, e muita mulher vítima de violência que ia procurar o seu líder religioso e ele mandava ela se calar. Há uns 3 anos atrás teve uma pesquisa do Instituto Mackenzie, Instituto Sim. Presbiteriano Mackenzie. E aí ele apontou que 40% das mulheres que sofrem violência são evangélicas. Era esse ponto que eu ia chegar. Então, é importante porque, como a gente está falando de machismo, de patriarcado, de manutenção de poder, as religiões, historicamente, participam disso, né? Sim. Porque realmente é patriarcal. Então, a figura do homem está acima da figura da mulher. E a gente aprende assim, né? Que o homem é o guarda-chuva e a mulher está embaixo para a proteção daquele homem, né? E, enfim, aprende também que a mulher não se pertence, mas pertence àquele homem e que deve obedecer. Então, tudo isso ajuda a silenciar a mulher. Ajuda, tem muita mulher, inclusive mulheres que foram mortas, que foram orientadas a ir orar, esperar mudança, sabe? Isso. Ter paciência. Eu achei, inclusive, Enquanto isso, a violência... A mulher sábia edifica a sua casa. E aquela questão, né, também, né, da submissão, né, da mulher ao homem. A mulher tem que ser submissa ao homem, tem que obedecer. E o que é que acontece com algumas religiões? Ela prega que, enfim, a mulher forte é a que não desiste. E aí ela passa a vida toda sendo estuprada, espancada, violentada, trancada dentro de casa. Esses dias eu vi um relato de uma mulher, de um artista, né? Não vou dizer. Aí o que acontece? Ela disse assim: 23 anos de casado, já passei por muita humilhação, traição, mas eu venci. Como Tô assim? aqui, 23 anos de casada, tô aqui, mais um ano. E eu venci. E no relato ela trazia: passei por humilhação, por traição, e fazia um relato, né? De algumas traições e algumas humilhações, enfim, algumas formas de violência. Mas eu venci, tô aqui, 23 anos. Veja só o que nos pregam. E outra coisa, né? Um artista que artista. levando isso ao público, Veja. asseverando que a Isso. violência Para ser aceita, pra ser faz aceita. parte que, né, a vitoriosa é a que não desiste. E aí você passa a vida toda, se você sobreviver, né? Porque muitas morrem no Sim. caminho, sendo humilhada, maltratada, abrindo mão de tudo, e nos convencem de que se você desiste de uma vida de violência, você é fraca. Então, sair de uma situação de violência para algumas religiões, infelizmente, é você ser fraca. Então, é só para a gente compreender o peso das coisas que fazem a mulher ficar numa situação de violência, e aí depois ela passa por um julgamento geral. Aí, tá vendo? Tem mulher que gosta de apanhar. Tem mulher que merece, apanha de noite e tá com ele na rua de dia. já julgando, né? Já julgando. E a gente não pensa em todos esses fatores que prendem a mulher. Religião, é a cultura, é acreditar na mudança. Isso. Quantas mulheres eu já atendi que ela diz assim: mas eu devia não ter respondido. Sabe? Como se ela fosse a culpada. Culpada. Se responsabiliza, porque ela escuta: olha, você me levou a fazer isso, você me tirou do sério, olha o que você me fez fazer. Vai doer mais em mim do que em você. E aí a gente acredita nisso. Porque também infelizmente. você casou para ser feliz, você está num relacionamento para ser feliz. Então, se de um lado, né, agora voltando, falando da secretaria, a gente luta para proteger essa mulher que está em situação de violência, que está ameaçada de morte, que está sendo estuprada, que está sendo assediada. De outro, a gente luta para que a educação transforme isso e que a gente comece a se ver como iguais, como pessoas dignas de respeito. De outro lado, a gente está lutando para ocupar os espaços de fala, de poder, de decisão, né? Hoje nós temos
homens que legislam sobre o corpo, sobre a vida da mulher. Então, quem decide qual anticoncepcional o país vai usar são os homens. Isso. Aqui a gente teve uma cidade... No município aqui do Cabo, a gente só tem 3 mulheres assim, na política, né? Isso, né? E assim, já é um avanço. Teve município que não elegeu nenhuma. Exato. Então, mas a gente tem homens. Teve um município aqui perto, aqui na região metropolitana, vou me lembrar o nome, que quis impedir que as mulheres usassem anticoncepcional. E como o legislativo é masculino, veja, uma votação dessa vai aprovada, então nós temos homens que decidem se a gente vai usar ou não anticoncepcional. Onde já se viu isso? Mas a gente Mas tem. uma violência, né? Porque como é que a gente é maioria, mas a gente não está representada? Né? Ontem eu falava nesse encontro na Reserva da Cidadania que nós temos 5.500 e poucos municípios no Brasil, a gente não tem 900 prefeitas. Né? Teve município que não elegeu uma vereadora. Né? Onde a gente, nos partidos, a gente ainda é cota. Né? Tem muita mulher que se candidata e que nem sabe que é candidata ou se candidatou para preencher cota. E algumas ainda que não se representam. É a esposa de alguém, é a filha de alguém que está lá porque o pai, porque o marido não pôde se eleger. Então, é muita coisa para a gente transformar e pensar. Né? A gente é maioria porque a gente não está representada no Senado, na Câmara Federal. A gente não está. E a gente não tem justiça, a gente não tem democracia se não tem representatividade, se só um grupo manda. Exatamente. Né? A mesma coisa acontece com a população negra, não está representada. População LGBTQIAP+, não está representada. Né? Pessoa com deficiência, enfim. Se a diversidade não está representada, a gente só tem um modelo. Né? E a política é feita para privilegiar um grupo. E toda essa diversidade que a gente tem, né? População indígena, população quilombola, os negros, as pessoas de terreiro, da periferia, população LGBT, as mulheres. Se a gente não tem representatividade, a gente não tem justiça, porque a política é feita só para um grupo. Exato, é por isso que fica o recadinho aí. Vamos se unir, gente, não vamos ser rivais. Só o papo tá tão gostoso, mas falta quanto tempo a gente já passou do horário. Eita, secretária. Mas é porque ela não se cala, né? Exato, não se cala. A mulher, quando tem oportunidade, é justamente isso. Secretária, a gente queria só que a senhora pudesse, né, dar um recadinho final, né, para essas mulheres que estão nos ouvindo, que onde pode encontrar os serviços da secretaria, onde pode lhe encontrar, porque com a rede social hoje está tudo muito mais fácil, né? Isso, é importante. Então, veja, nós temos um centro de referência, o Maria Porcina, que fica aqui na Washington Luiz, número 27. Fica próximo a quê, secretária? Fica próximo à Praça da Bíblia, ali perto do CERP e da Farmapele, no centro do Cabo. No centro do Cabo. A gente tem o centro lá em Ponte dos Carvalhos, que fica na Diomedes Ferreira, número 461. Isso. Procure. A gente tem também a Delegacia da Mulher, que fica em Pontezinha. Tem a Vara da Mulher, né? Também. Né? Aqui tem vara especializada da mulher. Então, se você tem dúvida se o que você sofre é violência, o que a sua amiga sofre é violência, procure. Procure orientação. Nos procure. Nós não somos delegacia. E isso também é importante. Use o canal também do Oxe Mulher, que a gente também pode estar direcionando para o caminho correto, ou seja, caminhos tem vários. Tem a página da SEC Mulher Cabo também no Instagram, que a gente recebe muitas denúncias. No meu Instagram mesmo, no meu Face, sempre tem gente que procura a senhora se encontra orientação. No seu Instagram, qual é, secretária? Valquíria 4532. Certo. Né? No meu Face também. Tudo é sigiloso, é o mais importante. E o da secretaria? É @SEC Mulher Cabo. Pronto. Então procure, oriente uma amiga. Olha, o Oxe Mulher tá aqui. Vamos exercer mesmo essa sororidade, sabe? Vamos ser irmãs, vamos, enfim, proteger umas às outras. E os homens também, porque esse sistema submete também os homens. E homem de bem não quer ver mulher sendo morta, nem estuprada, nem espancada. Eles são grandes parceiros nessa luta também. Então a gente só vai transformar essa realidade com a participação de todos, homens e mulheres. Oxe, homem, presta atenção. Oxe, homem, presta atenção. Olha, eu vou deixar só a frase, né, que eu selecionei para o dia, recepcionando aqui a nossa querida secretária. Da mulher fez-se o homem, e deles o verbo e a dominação. Eu, da palavra, quero a libertação. De Anastácia, escrava negra brasileira. Isso.
Então fica esse recadinho para vocês. A secretária tem cadeira cativa aqui, quando quiser estar aqui conosco de novo, sinta-se à vontade. Eu venho mesmo. Seja bem-vinda. Quando quiser divulgar algum serviço da própria secretaria, fique à vontade, que a gente também pode estar divulgando esse canal, né, para que as mulheres sejam muito mais abrangidas aí com essa... Excelente. A gente vai inaugurar 2 centros relativos a trabalho aqui, né, da Secretaria da Mulher. Então eu venho pra gente fazer, porque é uma coisa conquista. boa. Olha que coisa boa, Relativos à maravilha. qualificação profissional e inserção no mercado de Ótimo. trabalho. Isso já fica para um outro programa. Aí a gente faz ao vivo, né, porque ela não tem chance de dizer correr. não, né, de correr. Né? Agradecendo aqui aos nossos participantes na live, o pessoal que nos escutou em casa, dizendo que a gente volta semana que vem. E a Paulinha vai estar conosco, se Deus quiser. Um abraço a todos, até lá.